Hoje vamos conhecer juntos como a história da Arc System de Guilty Gear cruzou com a da Sega de Sonic e lá no final terminou surpreendentemente com a Capcom de Street Fighter, revolucionando os jogos de luta para sempre. Esse caos mudou o mercado, gerou franquias novas, tendências novas e até políticas novas. É hora de descobrirmos juntos o que veio antes do vídeo sobre o pior ano da história dos jogos de luta e como uma mísera assinatura se tornou uma das maiores burrices empresariais da história dos videogames devido às suas crescentes consequências. Uma história louca e muito pouco comentada por ser um dos segredos dos games. Um vídeo desses é muito difícil de fazer, principalmente por não ser sobre uma franquia das mais populares no Brasil. Então se puder ajudar divulgando em grupos de jogos de luta, se inscrevendo ou dando like, eu agradeço pra caramba. É rápido e é de graça. Na dúvida, faz um teste. Se inscreva. Se em nenhum dos próximos 4 vídeos você não se surpreender, pode tirar a inscrição e esquecer que eu existo. Estamos combinados? E obrigado por você estar aqui. Tomara que esse vídeo dê certo pra gente poder fazer juntos mais. Bora! Então vamos começar do começo. Para entender como a Arc perdeu os direitos de Guilty Gear para a Sega, é preciso entender que a relação entre as empresas é muito mais antiga do que se pensa. Na verdade, uma dessas empresas só existe por causa da outra. Em 1988, Minoru Kidooka queria começar o ano com uma vida nova. Ele trabalhava no setor de engenharia de hardware da gigantesca Sega e decidiu deixar a empresa para fundar sua própria companhia, nascendo em 12 de maio daquele ano a Action Revolution Challenger Corporation, mais conhecida por sua abreviação ARC. Ele imediatamente foi atrás de outros funcionários da Sega para tirá-los de lá e contratá-los para o seu próprio estúdio de games, pois ele tinha um plano. A jogada de mestre de Minoru foi perceber que o mercado de arcades e consoles estava em constante expansão. Portanto, as grandes empresas do ramo iriam precisar de estúdios de suporte para adiantar os portes dos jogos delas para as várias plataformas de games que estavam surgindo no mercado. Por isso, eles teriam grande vantagem nesse mercado, deixando de ser funcionários para serem chefes. E foi assim que a Arc começou a crescer. A empresa firmou contratos com grandes marcas como a própria Sega, Bandai e a Namco, que naquele tempo eram empresas separadas. E logo mudou seu nome para Arc System Works, começando também a fazer seus próprios games, como o clássico jogo Bishoujo Senshi Sailor Moon S Jogai Hanto Shuyakuso Sodatsuzen, também conhecido como Sailor Moon de Super Nintendo, que embora seja completamente quebrado, possui vários campeonatos sensacionais até hoje. Porém, o primeiro grande salto da empresa aconteceu em 1995, quando um jovem universitário sul-africano pediu pessoalmente para o presidente da Arc Sys para ingressar na companhia como desenvolvedor. Esse jovem é Daisuke Ishiwatari. Sim, um dos maiores produtores de jogos de luta da história não é japonês, é africano. O presidente da Arc, Minoru, ficou feliz com o papo e contratou já no dia seguinte. Ishiwatari rapidamente fez de tudo para que o seu amigo de classe, Toshimichi Mori, fosse também contratado e juntos começaram a fazer a história. Cerca de um ano depois de entrar na empresa, Ishiwatari mostrou a Minoru um projeto que ele estava planejando desde quando ainda era um estudante, algo similar a Street Fighter, só que com apelo visual não só para os jogadores de jogos de luta, mas para os amantes de anime também. Nascendo em 1998, o clássico Guilty Gear The Missing Link, um jogo 2D para o PlayStation, um console 3D, mostrando a vontade de ir completamente na contramão do mercado, o maior lançamento da companhia e a origem de todo o problema. Como a Arc era um estúdio pequeno na época, ele precisava de alguma empresa para ser a publisher, para divulgar, distribuir, fazer os discos de PlayStation 1 e tudo mais pelo mundo. Foi então que surgiu uma empresa chamada Sumi Corporation, especializada em pachincos, os famosos caça-níqueis, que estava investindo para tentar se tornar uma grande publisher do mercado mundial algum dia, mas que ainda estava longe disso. Então uma parceria foi criada, já que ambas empresas queriam crescer no mercado. Nada melhor que fazer isso juntas em harmonia, não é? E a iniciativa deu muito certo. Guilty Gear foi muito bem recebido e todo mundo ficou feliz e com dinheiro no bolso. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Sabe quando você toma uma decisão burra, mas tão burra, que você sabe que ela muda a sua vida pra sempre e você se arrepende pouco depois da decisão que tomou? Todo mundo tem esses momentos que assombram a vida da gente. E quem não tem, é porque ainda vai ter. E isso aconteceu com a Arc System inteira. A gigante dos pachincos, Sumi, ofereceu um novo
acordo para renovar a parceria para os próximos jogos da franquia Guilty Gear. Só que talvez por inexperiência ou falta de atenção ou por querer mesmo, a Arc System assinou um contrato que cedia os direitos não só da publicação dos jogos em questão, mas de tudo da série ligado a eles, como a história, personagens, nomes, tudo que fosse criado nesses jogos automaticamente passaria para Sammy. E a Arc System assinou isso, praticamente dando de graça o Guilty Gear e quase tudo que foi criado por Iwatari desde seus tempos de estudante. Um péssimo acordo, completamente inseguro e amador, com uma empresa que mal tinha acabado de abrir um escritório próprio para ser uma publisher de games. Assim, basicamente, a Arc System só lucrava com porcentagem do lucro, enquanto a Sammy recebia outra porcentagem, ainda tinha os direitos de personagens, marca, história e talvez poderia, por exemplo, vender tudo para outra empresa e dane-se a Arc System, por exemplo. Com isso, não só Guilty Gear X e XX não eram da Arc System, como também a história deles, os sprites e até personagens importantíssimos para a continuação da franquia, como a Dizzy, o Robokai, a Ino, além de outros favoritos do público como o Slayer, o Johnny, Anjimito e por aí vai. E embora a Arc System e seus funcionários se recusem a falar oficialmente sobre o caso até hoje, ao que tudo indica, eles não sabiam disso. O único que comentou sobre isso anos depois foi o próprio Iwatari, em uma entrevista ao Gamasutra, onde se limitou a dizer que é verdade que os direitos eram da SEGA, mas se recusou a dar maiores detalhes por motivos óbvios. As informações só vieram a público através de vazamentos quando tudo começou a piorar. Porque uma coisa que quem é inscrito aqui no Segredo dos Games aprendeu é que se está ruim, sempre é possível piorar. E nesse caso piorou mesmo. Entre 2003 e 2004, a Sammy começou a comprar a SEGA, até adquiriu-a por completo, criando a SEGA Sammy Holding. Com isso, a nova companhia queria aproveitar a experiência e posicionamento de mercado da SEGA para fortalecer os negócios. E como a divisão da Sammy, que funcionava como publisher, era relativamente nova, suas atribuições passaram para os funcionários da SEGA. Só que o foco principal da companhia estava muito mais para o mercado interno de arcades e patincos do Japão do que de distribuir e divulgar games por aí, gastando alto em apostas comerciais pelo mundo. Com isso, os custos estavam sendo cortados, estúdios e escritórios fechados, e o inevitável aconteceu. A SEGA decidiu que não iria mais publicar Guilty Gear, e acabou. Isso não queria dizer que a Arc poderia voltar a ter o comando da franquia, muito pelo contrário, isso praticamente significou o fim dela. Basicamente, a Arc poderia até continuar avançando atualizações para os jogos que já estavam no mercado, mas ela teria que se virar para pagar os custos de uma publisher e ainda acreditar e pagar a SEGA pelas porcentagens de lucro da Sammy, já que ela tinha os direitos dos jogos. Pensa no rolo que a Arc System se meteu. Com isso, a Arc Sys começou a tentar fazer dinheiro de qualquer forma, lançando atualizações para os Guilty Gear da Sammy, criando jogos menores e aproveitando o dinheiro que a própria SEGA deu a ela para fazer os jogos de luta de Hokuto no Ken para PlayStation 2. Mas isso não quer dizer que as coisas entre as duas empresas estavam indo bem. Pelo contrário, nenhuma tentativa de conversar com a SEGA sobre os direitos de Guilty Gear deu certo, não importava o que a Arc System fizesse. Mas como ela não queria desistir da sua principal série, então decidiu fazer sua tentativa para salvar a franquia e continuar sua história. Lançou o Guilty Gear 2 Overture, um gigantesco fracasso de 2007, mudando completamente o estilo de gameplay, deixando de ser um belo jogo de luta estilo anime para ser um Musou, onde você derrota hordas de inimigo para seguir na história linear. Um game completamente diferente do que os fãs esperavam de um novo Guilty Gear. O desenvolvimento do projeto foi extremamente prejudicado, não só pela Arc não ter dinheiro para fazer algo realmente como ela queria, como também pela equipe não poder usar vários dos personagens importantes da história, que eram propriedade da SEGA Sammy, sendo obrigada a criar novos e esquecer vários outros e até fazer malabarismos jurídicos, como dizer que o homem que aparece no final de XX se chama aquele homem, ou chamar a Dizzy de Dama do Bosque, ao invés de usar o nome dela e mostrá-la no jogo. Tudo para não infringir os direitos autorais dos personagens que eles mesmos criaram. Foi por isso que a Arc System decidiu mudar tudo, e essa mudança sem querer respingou na Capcom, na história dos jogos de luta. As primeiras mudanças foram bem radicais. Guilty Gear foi colocado oficialmente de lado, deixando de gerar lucro para eles, mas também para SEGA, com o Iwatari prometendo aos fãs que um dia o game volta. A Arc Sys também
passou a aprender na marra a ser publicadora dos seus próprios games na Ásia, custe o que custar. Além disso, decidiu começar do zero a criação dos jogos. Mudanças completamente radicais que marcaram um novo momento da empresa. E um símbolo dessas mudanças era a nova forma de pensamento sobre projetos. 2 ideias de novos jogos de luta foram aprovadas para serem produzidas simultaneamente. Uma teria que ser um game 3D de luta da Ark, que na época tava na moda mesmo, né? E a outra ideia teria que ser um fighting game de 2D clássico, que era a essência da empresa e que ela sabia fazer melhor. Assim, as chances de pelo menos algum dos dois dar certo seria maior. Porém, uma exigência foi feita. As versões de fliperama teriam que ser feitas para as placas Taito, a maior concorrente da SEGA, por motivos óbvios, né? O jogo 2D foi produzido e dirigido por Toshimichi Mori, que só tinha uma missão: copiar o amigo Daisuke Iwatari em quase tudo e fazer um jogo para substituir Guilty Gear, sendo feito com as mesmas premissas, estilo gráfico e até cores dos protagonistas. A história também é basicamente a mesma da franquia irmã, misturando poder centralizado, atos políticos, caçadores de recompensa e o plot da magia dominando o mundo. Nascia ali a franquia BlazBlue, e ela foi um sucesso instantâneo até maior que Guilty Gear em sua estreia. Com isso, a Arc System conseguiu voltar para os eixos, mas não parou por aí. A empresa começou a fazer diversos pequenos trabalhos, até para Konami e Capcom, além de lançar dezenas de joguinhos para Wii portáteis, para fazer a empresa crescer e se estruturar e ter dinheiro para assim concretizar o seu objetivo principal. Com isso, somado ao sucesso das continuações e conteúdos relacionados a BlazBlue, em maio de 2011, o próprio Daisuke Iwatari, o amigo Toshimichi Mori e o presidente Minoru Kidooka bateram na porta da SEGA e compraram de volta todos os direitos de tudo da franquia Guilty Gear, e já no dia seguinte registraram a marca e os direitos da franquia em nome de Arc System Works Corporation. O filho pródigo voltou pra casa. Mas o jogo de luta 3D lá, Dark, que você tava falando? Pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Joe-Rod, tenho um canal aqui no YouTube focado 100% em jogo de luta, faço live também no YouTube roxo, né? Mas e aí, Renato? E esse jogo 3D Dark System que você falou que ajudou a definir os rumos dos jogos de luta? Não vai falar? Qual é desse jogo aí? Só fiquei na dúvida mesmo. Desculpa interromper de novo, beijo aí todo mundo. Se quiser, pra quem se interessar, cola lá no canal que é nóis. Beijo. Eita, nunca vi um gank em vídeo, mas boa pergunta, Dio. E essa é uma história rápida de contar. Mas antes, vai lá no canal do Joe-Rod, que vale muito a pena, recomendo. Se inscreve lá que o cara é brother. Sobre o game em 3D da Arc System, o fracassado Battle Fantasia, a história é bem engraçada. Ele foi feito por Emiko Iwasaki, a designer de personagens de Guilty Gear. Só que para trabalhar nele foi um gigantesco problema. Como ela revelou na mesma entrevista a Gamasutra, literalmente ninguém da equipe havia trabalhado com jogos de luta 3D antes. Sim, ir na contramão lá no começo teve seu custo, e a diretoria exigia que o jogo usasse 3D. O que salvou ela foi um estagiário da Ark que acabou recebendo treinamento particular, e a partir dele, eles começaram a construir e evoluir todo o sistema 3D da Arc System usado até hoje, os famosos gráficos de Guilty Gear. Só que Battle Fantasia sofreu com a falta de experiência nisso, pois, como eles não sabiam fazer um jogo em 3D, eles fixaram os personagens posicionados e presos como se estivessem em um jogo 2D, que era o que eles sabiam fazer, né? Criando o seu próprio estilo de gráficos, o 2.5D, que são usados por praticamente todos os grandes jogos de luta até hoje, como KOF, Mortal Kombat e o próprio Guilty Gear. Só que essa técnica só foi popularizada quando, em um teste público em fliperamas japoneses em 2006, um desconhecido desenvolvedor rival aproveitou seu anonimato para espionar o que a Arc System estava fazendo, e após ver Battle Fantasia, decidiu copiar a técnica de gráficos 2.5D para o seu novo jogo. Aquele desenvolvedor era Yoshinori Ono, e foi assim que ele criou o Street Fighter 4. Quem é inscrito sabe que nós já falamos desse jogo aqui no Segredo dos Games, mostrando sua importância e consequências, e isso me faz refletir. Como seria Street Fighter 4 se não fossem os gráficos 2.5D que a Arc System criou? Como seriam os jogos de luta hoje sem essa inovação? Obrigado, Arc System. E se esse vídeo valeu o seu like, saiba que ele aconteceu graças a Matheus Pivato, Jonathan Azevedo, Luiz Felipe Oliveira, Cleverton Silva, Rafael Gama, que formam o pessoal que ajuda pelo Apoia-se. Os membros do canal são Mânlio Neto, Kio O César, José N, Caio, Marcos Paulo, Lobito Louco, Pedro Henrique Pereira, Álvaro Triana e o onipresente Henrique Beira. E por Pix e PicPay, quem ajudou essa semana foi Marcos Vinícius Vasconcelos, Danilo Serra e o interminável João Gustavo
Gustavo Avelino, além do Eterno Ninja. Muito obrigado a todos vocês. Se você quer ajudar e fazer ter outros vídeos como esse aqui, apoie, por favor. O trampo meu e da 14 Bis editando é sensacional, mas nada fácil. Você não sabe a importância que o seu apoio tem, não só na situação que o YouTube tem hoje em dia, como para a minha vida e da minha família também. Mas se não puder ajudar, não tem problema. Só não esqueça de que sempre é possível se inscrever para mais, deixar um curtir e compartilhar em grupos de jogos de luta em WhatsApp, Facebook e onde mais você conhecer. Espero que o vídeo tenha pelo menos valido um like e uma inscrição. E na próxima vez que nos vermos, se você quiser, eu posso te contar mais segredo dos games. Buenas.